Olá, boa tarde. Feliz 2023. Estamos voltando com programas inéditos dos bastidores da produção cultural. E hoje vamos falar um pouquinho sobre relações públicas e produção cultural com a Tânia Almeida. Oi, Tânia, tudo bom? Olá, Nathalie. Te peço para te apresentar, falar um pouquinho, né, da tua trajetória profissional dentro da academia e também do mercado. Bom, um bom ano também para todo mundo que está nos ouvindo agora, né? Espero que seja um ano bastante profícuo para a área cultural no nosso país, agora dentro dessa nova gestão que inicia. E me apresentando um pouquinho, eu tenho formação em Relações Públicas, sou mestre em Comunicação e Informação pela Fabico, URGS, e atuei bastante na área pública e terceiro setor, e dentro da área cultural eu me aproximei muito mais assim através da própria academia, por culpa das disciplinas que eu ministrei, e na área governamental alguns projetos também ligados à área cultural eu coordenei com a equipe, então essa é a minha trajetória, assim, resumidamente, né, para o pessoal me conhecer um pouquinho. No curso de Relações Públicas já atuei na iniciativa privada durante muito tempo e também fui professora substituta na Fabico, na URGS, onde eu também me graduei. E a Fabico é uma das universidades que tem dentro da sua matriz curricular a disciplina de projetos culturais. É uma disciplina mais de final de curso, de sexto, sétimo semestre, e ela se propõe justamente a apresentar para os alunos essa visão panorâmica assim, desse campo que é bastante vasto, né? Então, eu lembro bastante, Tânia, na minha graduação ainda, né, no Maranhão, na Universidade Federal, que eu ainda não entendia qual era o caminho que eu ia traçar dentro das relações públicas, mas eu me aproximei muito mais, então, de comunicação comunitária, de elaboração de projetos e tudo mais. E então, desde a academia, eu já caminhava, já traçava por nesse nicho, né, de elaboração de projetos, tanto sociais como culturais, né? Mas, claro, sentindo falta, né? Sentindo aquela necessidade de buscar mais conhecimento, aprofundar mais essa parte, tanto de elaboração de projetos, como na parte de produção executiva. Mas, ainda assim, eu sempre percebi como a formação de relações públicas está muito próxima, né, do dia a dia da produção, né? Então, assim, para mim, pelo menos, eu acho que me trouxe muita bagagem, né? Me facilitou bastante, né? Tanto a parte de gestão, né? De visão do todo, né? Essa visão, até conversei no final do ano passado, o último programa foi com a Isadora Pisoni, que foi justamente sobre produção executiva, e ela reforçou, né, esse perfil, digamos assim, do produtor, que é de ter essa necessidade de ter essa visão 360 graus, né? Mesmo que tu não atue diretamente, mas tu tem que ter essa visão para poder planejar, para poder contratar equipe, né? Saber das necessidades daquele projeto e tudo mais. Então, isso, para mim, pelo menos no meu ver, o curso, a formação de relações públicas, tem essa vantagem, né? Dentro do que tu trabalhou também na área governamental, enfim, como é que tu percebe essa relação, né, de relações públicas com a produção cultural? Ele tem muitos pontos de convergência, porque na formação de relações públicas a gente acaba tendo como base da formação as disciplinas de pesquisa, de planejamento, de eventos também. Alguns cursos, inclusive, dão cadeiras bem específicas de planejamento e produção de eventos ou de gestão de eventos. E tem uma parte dentro do campo da produção cultural que realmente tem uma interface bastante grande quando a gente pensa no produto final, ou seja, o espetáculo, a peça de teatro, o show, mesmo que seja num ambiente mais restrito ou aberto ao público, num espaço mais livre, algumas questões relacionadas a eventos patrocinados por marcas que gostam de associar seu nome à questão cultural. Então, quando a gente fala na entrega do produto final, ou mesmo o lançamento de um filme, né, de um produto audiovisual,
o próprio processo de divulgação desse produto cultural, ele envolve muitas iniciativas do campo da comunicação que dialogam com a nossa área, né? Com a área de relações públicas, principalmente no que se refere a essas questões de planejamento, de gestão de pessoas, de fornecedores, né? De ter que ter essa visão do todo, né? Das partes necessárias para que a tua entrega final seja uma boa entrega. Então, essa parte realmente que a gente tem desenvolvido em outras disciplinas, né, correlatas, acaba realmente contribuindo para que a gente tenha uma maior desenvoltura nessa parte da produção cultural. Por outro lado, a gente reconhece, obviamente, que só essa formação em relações públicas ela não é suficiente. Ela já é uma boa base e é um bom diferencial, principalmente quando a gente olha para o pessoal que trabalha na cadeia cultural, por exemplo, o próprio artista, né, que muitas vezes se vê tendo a necessidade de também se produzir. Então, ele também precisa daí beber na fonte da administração, da comunicação, do marketing, até mesmo da área do direito, para poder dar conta de atividades outras que ele tem que assumir, para, além de criar, de pensar no seu bem simbólico, na sua peça, no seu livro, no seu audiovisual, também pensar nesse processo de divulgação e de entrega desse bem cultural. Então, do ponto de vista, assim, das relações públicas, além dessa base que nos dá realmente um diferencial bem importante, é necessário também a gente entender outras questões de fundo e que se relacionam com as políticas culturais, né? Quais as políticas culturais, por exemplo, que nós brasileiros já vivemos, né? Ou estamos vivendo? Ter um conhecimento também um pouco mais aprofundado sobre características, especificidades de cada linguagem cultural, né? As necessidades de uma peça de teatro são bem diferentes das necessidades de um produto audiovisual, né? Então, são universos, são linguagens muito distintas. E se a gente for pensar também aonde vai se dar esse trabalho do Relações Públicas na área cultural, se é numa cidade polo, numa capital ou numa realidade de interior, também a gente já tem outras questões aí que implicam nesse processo, né, de conhecimento, de construção de uma carreira, de fortalecimento dessa visão sistêmica que a gente já traz por culpa dessa bagagem na graduação, né? Mas isso é uma coisa que a gente também vem comentando e que não tem, na verdade, nenhuma formação acadêmica, que é a própria gestão do nosso trabalho, né? Esse empreendedorismo que se vende no Brasil, em parte, ele é uma justificativa para a precarização do trabalho, mas, por outro lado, a gente precisa, de fato, né, de ter essa orientação já desde a academia, né, de como gerir o seu próprio trabalho, a sua carreira profissional. E isso eu também, como produtora, era uma das minhas funções também, como tu colocaste agora para o artista, que é uma dificuldade tremenda até hoje. Com a Isadora a gente também comentou sobre isso em relação à Lei Aldir Blanc, que teve todos os auxílios, os benefícios, e muita gente não pôde acessar porque não tinha um CNPJ, não tinha um portfólio cultural para demonstrar que atuou no meio cultural nos últimos 2 anos, e isso também, para a apresentação de projetos em editais, também exige uma documentação mínima, né, uma organização mínima administrativa. Então, isso a gente também precisa aprender, na verdade, no dia a dia, na prática, né, porque nenhuma formação nos dá isso. Então, também na área, por exemplo, da contabilidade, que a gente usa bastante, principalmente em editais públicos, a gente precisa também encontrar profissionais da contabilidade que também entendam, né, desse segmento, né, de leis de incentivo, né, da parte toda de legislação, especificamente para projetos incentivados, né? Então, isso também, provavelmente, os contabilistas não têm na sua formação acadêmica, né? Parte de direito, então, tudo isso que tu comentaste que faz parte, né, desse mundo, dessa cadeia produtiva. Tudo isso a gente precisa, na verdade, ir aprendendo com o tempo, né? Porque a gente não é ensinado, não é orientado, né? Nenhuma formação é feita para dialogar. Claro, a academia ficaria extremamente extensa se fosse, né, apresentar e trabalhar tudo que o mercado tem de possibilidades de atuação, né?
Mas eu acho que essa questão do empreendedorismo, da gestão, cabe a todo mundo, né? Todo mundo precisa ter uma mínima noção, né, em relação a isso, que em algum momento, com certeza, vai precisar. Pegando esse teu gancho da área do empreendedorismo, a gente tem, por exemplo, o Sebrae, né, que quando a gente fala Sebrae, a gente imediatamente relaciona com a pequena e média empresa e na área de comércio, de serviços, mas o Sebrae, por exemplo, ele tem muitos conteúdos voltados para a área cultural. Talvez não seja assim a ênfase, né, de todo o trabalho desenvolvido ao longo da trajetória do Sebrae, mas hoje ele já tem cartilhas, orientações, cursos, né, algumas oficinas. Então, para quem está pensando, por exemplo, né, em fortalecer seu conhecimento nessa área ou quer começar a empreender, eu acho que o Sebrae é um bom caminho assim para ter um primeiro contato com algumas questões que às vezes aparecem pautadas por eles, claro, mais voltada para um segmento mais de comércio e serviço, como eu te falei, assim, de modo mais geral, mas que dali a gente pode relativizar e trazer mais para o universo da área cultural. Eu, sinceramente, creio que seria bastante interessante fortalecer mais esse braço dentro do próprio Sebrae, já que ele tem essa missão institucional, ou até dentro de uma política cultural, não só para o país, mas aí decantando isso para os estados e municípios, se pensar, né, entre aspas, Sebrais, enfim, órgãos, enfim, conselhos, mecanismos que fossem mais próximos, obviamente, da comunidade e voltados a dar esse suporte gratuito, né, profissional, para pessoas que querem empreender ou que já estão, mas fazendo de modo muito intuitivo e empírico ainda, e que precisam se profissionalizar, né? E colocando em contato os artistas, os produtores, as relações públicas com também os artistas, que também, como a gente sabe, se produzem e se viram nos 30 para dar conta de fazer tantas atividades de naturezas diferentes, né? Porque justamente carecem de recursos, de infraestrutura, de recurso financeiro também. Então, acredito que é um caminho bem interessante, assim, se pensar que é importante fortalecer mecanismos que possam dar esse suporte também, porque só a academia ela não vai dar conta, né? A gente tem uma disciplina só no curso de Relações Públicas, ela se denomina Projetos Culturais, e embora ela tenha o foco assim de tratar de questões também mais de fundo sobre cultura, no caso especificamente da Fabico que eu estou falando, né? E também de trazer toda uma parte instrumental de como elaborar um projeto cultural, a gente sabe que em 4 meses, porque o semestre não são 6 meses redondos, são 4 meses, na verdade, é muito conteúdo para tu dar conta numa disciplina, né? Então, ali o aluno tem uma sensibilização para isso, né? Vamos dizer, ele tem uma visão geral, panorâmica, assim, sobre as possibilidades, né? E aquele que, como tu, já chega na faculdade inspirado, motivado, já com algumas características que vão levando ele para esse caminho, ele, claro, potencializa isso, mas ele necessariamente depois vai ter que buscar em outras fontes, né? Sejam pagas ou gratuitas, essa complementação da sua formação, né? A gente destacou bastante uma certa evolução, um certo amadurecimento da gestão pública estadual, né? Secretaria de Estado da Cultura, no sentido de capacitação mesmo, né, de formação e capacitação, que isso está dentro do sistema, é uma obrigação, né, do poder público fornecer. Então, a gente teve aí formações sobre elaboração de projetos, sobre prestação de contas, sobre leis, onde eles dão dicas, né, onde eles auxiliam, inclusive, é uma porta aberta para quem está iniciando, para o produtor que está com o projeto em andamento, fazer perguntas. Então, isso é muito importante, que a gente, infelizmente, nos municípios ainda está engatinhando. E alguns editais, até mesmo dentro da Lei Aldir Blanc, se não me engano, mas editais até de fundações empresariais, de empresas, né? As empresas, por exemplo, que atuam no segmento de distribuição de energia, né? Elas têm editais na área cultural e uma das frentes de financiamento, assim, de possibilidade de inscrição de projetos, são para áreas justamente de capacitação, por exemplo.
Então, vamos supor que um profissional, um acadêmico de relações públicas que queira, né, vir a investir, empreender nessa área, é interessante também ele mapear essas oportunidades de editais, porque muitas vezes a gente fala edital cultural, né, de produção cultural, e pensa muito na produção do espetáculo em si, do produto cultural, mas há editais que abrem frentes de financiamento para que haja a promoção de oficinas, de cursos, justamente de capacitação da cadeia cultural. Então, um profissional de RP, ele pode justamente, um profissional da área do direito, ou da contabilidade que estude, se volte para essa área, ele pode inscrever um projeto cultural, né, cujo a natureza dele seja a realização de cursos de capacitações para a própria cadeia cultural, né? Então, é importante a gente também alertar para isso, porque normalmente as pessoas pensam no edital como, de novo, financiamento para aquela produção em si, para o produto cultural, mas também tem toda uma parte que visa fortalecer a cadeia da produção cultural, né, através dessas iniciativas, né? Falando agora, voltando, né, no que tu colocaste em relação às cadeiras dentro da universidade, né? Como é que tu percebeu essa entrada dessa cadeira de produção cultural? Como é que foi a aceitação? Como é que foi a participação dos alunos nesse sentido? Na época que eu me graduei, não tinha, né, essa disciplina. Ela é um acontecimento, assim, dos anos 2000, na verdade, né? Meados ali dos anos 2000, que passa a ser um tema a ser incorporado nas matrizes curriculares, ou como uma cadeira eletiva, ou como uma cadeira obrigatória. Na Unipamp, em São Borja, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, inclusive, um curso de Relações Públicas com foco em produção cultural, mas hoje, claro, ele voltou a ter um direcionamento para uma formação mais ampla dentro da área, mas são algumas iniciativas bem importantes, assim. Os alunos normalmente chegam na disciplina de projetos culturais com uma certa curiosidade, assim. Não são muitos os que manifestam já um interesse imediato, mas à medida que a cadeira vai se desenvolvendo, eles vão notando as interfaces com relações públicas, né? E vão descobrindo possibilidades de exercer o seu trabalho, trazendo, inclusive, uma contribuição até ainda maior para a comunidade, para o interesse público, né? Porque a produção cultural também tem esse aspecto, assim, de tu poder fazer essa sinergia de um conhecimento que é técnico, que é da área de comunicação, para um campo que precisa se desenvolver e se profissionalizar cada vez mais nessas tantas áreas que a gente falou aqui, da gestão, do planejamento, da comunicação, etc. Então, à medida que eles vão enxergando esses pontos em comum, eles vão se interessando e vendo, é uma possibilidade realmente interessante, eu não tinha aventado, né, trabalhar com isso, mas agora vou buscar mais informação. E também uma coisa que eu busquei sempre trazer, assim, que eu busco trazer para as disciplinas, é muito essa conexão com o mercado, né? Então, uma das metodologias, assim, que eu desenvolvi com os alunos era, na parte final do semestre, quando eles tinham que fechar o seu projeto cultural, então eles escolhiam uma linguagem cultural, eles escolhiam uma comunidade ou um público específico com o qual gostariam de trabalhar e desenvolviam o seu projeto. E na fase de pré-projeto, que era assim o embrião, né, da ideia, eu trazia profissionais, então, da área da produção cultural e também relações públicas, principalmente, né, para olhar esses projetos e debater com eles. Então, a gente chamava de mentoria. Então, nessas mentorias, inclusive tu fez parte de uma delas, né, como convidada, o convidado de fora ouvia a apresentação, era uma apresentação breve de 10, 15 minutos, e ali a gente fazia essa mentoria, comentando pontos que eram precisos ser aprimorados, tentando puxar do aluno essa visão mais clara sobre qual é a finalidade, o propósito do seu projeto. Então, para esse trabalho, eu usei bastante uma publicação que eu gosto muito, eu vou deixar como sugestão aqui para quem gosta dessa parte de planejamento e avaliação de projetos culturais, que é do Davi Cerezuela, ele é um espanhol,
e ele tem um livro publicado pela editora Senac. Então, quem tem interesse sobre, né, o planejamento e a avaliação de projetos culturais, é um livro que eu recomendo, assim, e que eu usei bastante com eles, justamente para eles conseguirem desenhar, né, colocar a sua ideia bruta num formato mais palatável e mais concreto para eles mesmos, né? Então, a mentoria servia justamente para fazer esses contrapontos, esses debates com os alunos, e a partir dali da mentoria eles faziam o aprimoramento, o refinamento dessas ideias, né? Dentro da produção, né, cultural, a gente tem os trabalhos na iniciativa privada, a gente tem, né, algumas questões assim, mas para quem adentra esse nicho de editais públicos, né, até e governamentais também, né, quando a gente também atua juntas em instâncias governamentais, a gente sabe que o perfil, os objetivos, a forma como se faz, quando envolve dinheiro público, ele tem um outro viés, um caráter mais social, né, mais político também, no sentido de atentar às obrigações, né, de estar se usando dinheiro público, né, o retorno de interesse público, a economicidade, a transparência. E eu sempre acreditei que dentro da comunicação como um todo, né, a gente tem também essa orientação sobre ética, acessibilidade, né? Então a gente também busca sempre nos projetos culturais ter o máximo de recursos de acessibilidade, né, ter essa preocupação, sim, com o bom uso do dinheiro público, né, tem agregado alguma coisa ali sobre uma oficina de formação, sobre uma palestra, né, sobre ter algo mais além, isso, inclusive, os editais agora, nos últimos anos, né, de editais públicos, de governos, sempre tem, né, o que tu vai entregar, o que mais tu vai estar agregando a esse teu projeto, né, de retorno, né, para a comunidade. E isso é importante tu trazer, porque na disciplina também que eu lecionei, eu sempre busquei frisar bastante isso. O próprio livro do Cerezuela também traz isso como um princípio, assim, de que a gente tem uma primeira versão, por exemplo, do projeto cultural, que é uma versão mais bruta, vamos chamar assim, que ela muitas vezes interessa mais a quem está elaborando, ao grupo artístico que está envolvido ali, a equipe envolvida, porque ele traz um detalhamento maior de várias questões. Mas quando a gente pensa nesse projeto como, entre aspas, um produto, vamos chamar assim, que eu preciso comunicar, que eu preciso vender ele, seja para a área pública ou para a área privada, ou para algum outro parceiro da área social, enfim, eu preciso reconhecer, e aí isso é também um princípio de RP, né? Eu preciso reconhecer com quem eu vou falar, quem é meu interlocutor quando eu vou mostrar esse projeto. Né? Então, quais são meus públicos? Com quem eu quero estabelecer essa ponte? Então, quando eu vou pensar, por exemplo, na área pública, se eu vou inscrever ele num edital público, eu tenho que levar todas essas questões que tu traz do interesse público, da transparência, né? Então, se eu vou, de repente, trabalhar com esse projeto voltado para a iniciativa privada, mesmo que a marca, que a empresa, ela tenha um viés de responsabilidade social, socioambiental, cultural, ela é uma empresa e ela certamente tem uma decisão estratégica de investir em cultura porque ela quer agregar esse valor para sua imagem de marca, né? Então, a gente precisa também ter essa perspicácia no sentido de editar esse projeto, de olhar para a linguagem dele, para o formato dele, que realmente dialogue com a expectativa, a necessidade daquele possível patrocinador, né, daquela empresa, vamos chamar assim, da iniciativa privada. Eu, claro, obviamente, acho que isso é sujeito a muito debate, né? Mas é a regra do mercado, é a lógica com a qual a gente trabalha e vai seguir trabalhando durante muito tempo. A nossa expectativa é que, de novo, com a perspectiva de um novo olhar para a cultura agora, a gente consiga se tornar menos dependente dessa lógica de mercado, que viabiliza algumas manifestações culturais,
e possa realmente ter uma democracia maior aí, né, voltada para a cultura. Democracia no sentido de diversidade de fontes de incentivo, de financiamento, que venham também, claro, da iniciativa privada, mas também venham do governo, de parcerias público-privadas, e que possam fortalecer realmente manifestações que hoje, se a gente for olhar para essa lógica de mercado, não são interessantes para muitas marcas, para muitas empresas. Que a gente possa fortalecer justamente o patrocínio, o incentivo a manifestações culturais, outras manifestações que estão muito mais enraizadas nas comunidades, nos povos originários, né, em terras assim mais distantes dos grandes centros urbanos, né, e que são mais interessantes para o capital privado, né? Então essa sensibilidade do produtor cultural, tenha ele a origem que for, do direito, da contabilidade, da comunicação, ou mesmo o artista, né, para que, olhando o seu projeto e olhando para os diferentes públicos e interlocutores com os quais ele vai se relacionar, ele precisa adequar esse projeto, saber pensar dali aspectos, informações que vão ir mais ao encontro do interesse, da necessidade do seu interlocutor. Isso faz parte, né? Isso é importante a gente ter essa sensibilidade para adequar a linguagem, né, essa interação que a gente vai ter com o governo, né, salientando bastante isso que tu traz, de pensar em oficinas, de pensar em formas que democratizem o acesso, que promovam a inclusão social também das pessoas, de pensar que os próprios fornecedores, a cadeia de fornecedores que vão atuar naquela produção cultural possam ser oriundas daquela comunidade onde aquela atração vai se dar, né, de pensar em empreendimentos solidários ou em cooperativas que possam se agregar, né, dentro dessa cadeia de produção daquele bem cultural. Então, são várias sutilezas, aspectos que a gente precisa considerar, né? Então, quando a gente pensa no projeto cultural em si, como um documento, tu nunca vai ter só uma versão, né? Tu precisa pensar que ele tem que se desdobrar em várias peças e que, inclusive, o aspecto visual dele precisa ser trabalhado, né? Ele precisa visualmente ter uma estética atrativa, ele precisa ter uma boa documentação visual do que já foi feito ou perspectivas do que vai ser feito, trazer dados, né? Então, isso é uma coisa muito própria, assim, da cultura da área artística, de uma forma geral, né? De que, como tu mesma falou antes, muitas vezes a pessoa não tem os prints das redes sociais organizados, o clipping de jornal, de rádio, de TV, não tem uma foto do evento, tem uma foto muito mal tirada, né, que não vai poder ser usada porque vai depor contra o teu projeto, porque não está com uma luz legal, não está com um enquadramento legal. Então tem uma série de coisas que a gente precisa considerar voltadas a valorizar o projeto, né? As diferentes versões dele, porque a gente realmente está dialogando com diferentes interlocutores que estão em lugares de fala muito diferentes, com perspectivas diferentes, interesses muito diferentes, né? O papo com a Tânia está ótimo, mas como ainda tem bastante assunto, preferimos parar por aqui hoje e continuar na próxima segunda. Vamos voltar a conversar sobre a cadeira de produção cultural no curso de Relações Públicas que ela ministrava e, de quebra, algumas dicas e outros assuntos interessantes. Até lá!